Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Jesus Cristo sempre esteja ao seu redor, como um muro te guardando. O inimigo ao teu derredor, mas Jesus ao seu redor. E que o Salmo 91 cumpra-se na vossa vida, no seu ministério, no seu lar. Que 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Isso é a promessa bíblica, a qual é feita por Deus e não tem como falhar. Precioso irmão, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Neemias. Neemias, aquele que construiu o muro de Jerusalém, que Nabucodonosor tinha destruído. Quando ele estava restaurando o muro, eles sofreram muita pressão, muito ataque, para eles não construir aquele muro, não restaurar aquele muro, que ele estava restaurando. E eles zombavam. Tinha um aqui que chamava Tobia. E eles zombavam de Neemias, zombavam de quem construía. Mas a Bíblia diz assim: porém, edificavam o muro. Porém, edificavam o muro. Porém, quer dizer, mesmo sendo criticados, mesmo sendo zombados, eles chegaram a falar que aquele muro era tão fraco que uma raposa derrubava ele. Tudo isso aí para desanimar Neemias e os seus companheiros, que também estavam incluídos nisso, Jerobabel. E assim a Bíblia disse: porém, edificava o muro. Essa palavra porém, mesmo debaixo de crítica, mesmo debaixo de ameaças, porque eles faziam ameaças, eles edificavam o muro. E todo o muro se fechava até a sua metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. Que o segredo estava em confiar em Deus. O problema está em confiar em Deus. Fazer a obra de Deus, sabendo que há uma recompensa para aquele que trabalha no trabalho de Deus. São Paulo diz assim,
não é em vão o vosso serviço que vocês fazem para Deus. Não é em vão, disse o apóstolo. Há uma recompensa que Deus dá para aquele que trabalha na sua vinha. Quando ele convidou os seus trabalhadores para trabalhar na sua vinha, ele falou: venha que eu darei para você um denário. Venha que eu darei para você tudo que ele convidou, começando de manhã até o entardecer. Ele prometeu dar um salário para cada um. E quando eles terminam o trabalho, ele chama cada um, ele paga o seu salário. Até que aquele que começou a trabalhar de manhã reclamou daquele que começou a trabalhar por último, dizendo: nós aguentamos a fatiga do dia e o Senhor dá o mesmo salário para esse que trabalhou poucas horas. Aí ele falou assim: é meu, será que eu não tenho direito de dar o que é meu para quem eu quero? Ali ele estava, a questão era salário. Ele estava pagando salário para os seus trabalhadores. O pecado também tem salário. E o salário do pecado é a morte. A morte é um salário. E é salário do pecado. Mas a vida eterna também é um salário. É salário da obediência. Se a morte é o salário do pecado, a vida é o salário daquele que trabalha na vinha do Senhor. Trabalhar na vinha do Senhor. Sofre crítica, sofre zombaria, como está aqui no capítulo 4 de Neemias. Mas eles não desanimavam. Não. Até que chegou num ponto que eles mandou descer do muro, porque eles trabalhavam no muro. Com uma mão ele tinha espada, na outra mão eles tinham a colher do pedreiro. As duas mãos deles eram ocupadas. Numa mão eles tinham a espada, na outra mão eles tinham a colher de pedreiro. Porque era tempo de guerra, era tempo de zombaria, era tempo das pessoas escarnecer, era tempo da pessoa reprovar tudo que ele estava fazendo para restaurar o muro, debaixo de crítica, debaixo de ameaças, mas ele continuava restaurando o muro. Ele restaurava tampando as brechas do muro. Hoje não é diferente, porque o apóstolo Paulo disse que ia vir tempo trabalhoso, ia vir tempo difícil. E Jesus, falando desse tempo, como disse o William Branham, fala: uma geração mal, corrupta, pede um sinal, e não há sinal senão Joana no ventre da baleia. Esse é o sinal. Sinal é o Calvário. É o único sinal verdadeiro e o sinal salvador é o Calvário. Uma geração má e perversa pede sinal, pede cura, pede prosperação, pede paz, mas não há paz,
não há prosperação. O que há é o Calvário. Esse é o sinal. É hora, irmão, de nós fugir para o Calvário. É hora de nós pegar a nossa família, dar mão um ao outro e ir em busca do Calvário. É buscar o Calvário como Eliseu e Elia foi para Betel. Depois que a capa caiu no ombro de Eliseu, Elia perguntou: entendeste o que eu fiz? Ele falou: entendi. Tu chamaste para o ministério, então venha. Ele falou: vou matar os bois e queimar o arado. Pegou o arado, fez de altar. E pegou o boi e ofereceu como sacrifício. Falou: agora vamos. O irmão Branda disse que Eliseu estava queimando a ponte. Porque Eliseu sabia que ele não ia voltar mais a arar. Ele não ia voltar mais a usar aqueles 12 bois. Por isso que ele matou. Por isso que ele ofereceu como sacrifício. Porque ele sabia que dali para frente era ele com Elia. E mais tarde era ele sozinho, no lugar de Elia. O problema está no ser chamado e não queimar a ponte. E se não queima a ponte, tem aonde voltar. Tem aonde voltar. Israel, quando saiu do Egito, que ele estava no deserto, eles começavam a se reunir, não para ir para Canaã, que era o certo. Eles começavam a se reunir para voltar para o Egito. Fazer o que no Egito? Sofreram 430 anos lá, fazendo os tijolos gratuitamente para Faraó, construindo casas, fazendo palácio gratuitamente para Faraó. Suas mulheres, seus meninos trabalhavam fazendo os tijolos. Suas mulheres de faxineiras, babá, gratuitamente para Faraó. Agora vem a liberdade. O Egito ficou para trás. O mar fecha caminho, fecha como Eliseu matou. Os 12 bois queimou arado, Deus também fechou o mar vermelho, para Israel não voltar mais atrás. Tirou a ponte. Eliseu queimou a ponte. Deus tirou a ponte. Deus cobriu a ponte, o caminho. Aquele caminho que Israel passou, aquele caminho era sem retorno. Eliseu também, matando os bois, queimando o arado, ele estava queimando o retorno, sem retorno. A vida cristã é sem retorno. Uma vez que você toma a sua decisão de ser um seguidor de Cristo, você não retorna mais para o mundo. Não tem mais retorno para o mundo. Como não teve mais retorno para Israel, para o Egito. Como não teve mais retorno para Eliseu, para os 12 bois e o arado. Um pintinho que sai da casca, ele não volta mais na casca. Um grão de arroz que sai da casca e brota, ele não tem como voltar para a casca. Não tem mais como voltar para o mundo aquele que saiu do mundo.
Não tem mais como voltar para o mundo diluviano aquele que entraram na arca. Seja a família de Noé, seja os animais, nenhum voltou mais, nenhum saiu mais da arca, porque era uma entrada sem retorno. Era uma entrada sem retorno. Você fala, pastor, eu conheço um irmão que saiu da mensagem, ele nunca esteve na mensagem. Não. Ele não foi gerado pelo Espírito. Senão ele não voltava. Senão ele não saía. Noé saiu da arca, só saiu quando ele chegou no outro lado. É lógico, sua missão estava cumprida. O velho mundo tinha acabado e o novo mundo iniciava. Aí ele saiu da arca. Jesus, depois que ele entrou no ministério, batizado por João Batista, Jesus regressa mais a ser carpinteiro? Jesus volta a ajudar seu pai na carpintaria? Não. Não volta mais. A partir do batismo de João, ele foi para ser provado por 40 dias e dali até o Calvário. E do Calvário ele desce para o inferno e do inferno para o céu. Não tem retorno. Não. Eliseu não retornou mais os seus bois. Mas também não tinha como retornar porque estava tudo queimado. Estava tudo queimado. Também não tinha como retornar o Egito, o mar estava fechado. Depois ele passa o Jordão. E uma vez que acabaram de passar o Jordão, 12 pedras são retiradas. Eles voltam mais ao deserto? Não. Uma vez que eles entraram em Canaã, se estabeleceram. Ali ele estava na sua herança. Ali ele estava cavando, construindo e comendo do fruto da sua própria terra. Eles voltaram mais para o deserto? Não. Mas lá no deserto tinha coisa boa. Lá no Egito não tinha coisa boa. Só era chicote. Só era escravidão. Mas no deserto tinha coluna de fogo, tinha nuvem, tinha serpente ferida, trazendo cura, tinha fonte de água, que produzia água e mel. No deserto tinha todo esse sobrenatural. Mas uma vez que eles entraram em Canaã, que aponta para o batismo do Espírito Santo, eles voltaram mais para o deserto? Não voltaram mais. Uma que o Jordão tinha fechado, o caminho que eles entraram por Canaã não existia mais. O caminho que Deus abriu para eles entrar no deserto não existia mais. O caminho que Deus abriu no Jordão para eles entrar em Canaã não existia mais. Os 12 bois e o arado de Eliseu não existia mais. Não existia mais. Agora, os apóstolos, quando Jesus é crucificado, por não entender, embora que Jesus explicou para ele que ia morrer e ao terceiro dia ia ser ressuscitado, Jesus não deixou eles na ignorância. Jesus procurou esclarecer para eles o seu ministério de ser morto e ressuscitado,
Ainda ele disse, em 3 dias destruirei esse templo, que era Jesus. Eu destruirei esse templo, que era Jesus. E em 3 dias levantarei de novo. Os discípulos não entenderam. Só lá, em Lucas 24, quando Jesus ressuscita, que se reúne com ele, e falou, agora nós estamos entendendo. Mas isso já era depois da ressurreição. Jesus já tinha reunido eles pela segunda vez, né? Porque Jesus reúne ele a primeira vez, 3 anos e meio, depois Jesus volta procurá-lo pela segunda vez, depois de ressuscitados. Porque eles voltaram à rede, eles voltaram aos barcos, eles voltaram a ser pescador. Eliseu não voltou mais à terra, mas os apóstolos voltou a ser pescador. Porque eles não queimaram o barco, eles não queimaram a rede, eles guardaram o barco e guardaram a rede. Então, quando Jesus foi crucificado, que eles perderam a esperança de ter Jesus de volta, nós encontramos isso nós dois no caminho de Emaús, que estava voltando embora, e estava voltando e falando sobre Jesus que tinha sido crucificado, e já fazia 3 dias, e umas mulheres falou que ele foi ressuscitado, mas eles não viram nada. Isso era o que estava acontecendo entre todos os discípulos. O Tomé ainda foi além. Tomé ainda falou, se eu não ver sinal, se eu não ver a cicatriz, de maneira nenhuma eu creio. Você vê que a situação dos discípulos não era o de Eliseu. Não era o de Eliseu. Não era. Eliseu queimou tudo, os apóstolos não queimaram. Esse é que volta. Esse é que larga a igreja. Esse é que larga a mensagem. É esse seguidor de Jesus que quando vem Calvário, quando não vê Jesus curando mais, quando não vê Jesus multiplicando mais a água para vinho, quando não vê Jesus multiplicando os pães, transformando a água para vinho, multiplicando os pães, quando vê Jesus totalmente nu, sangrando, com uma coroa de espinho na sua cabeça, com o joelho ralado com as pedras da estrada, com uma pesada cruz na costa, todos sumiram. Por que sumiram? Porque Pedro tinha falado para Jesus em São João 6, Senhor, 70 discípulos estão indo embora, reclamando da tua pregação. Diz que não é possível aguentar a tua pregação. Jesus falou, vocês também não querem ir? Pedro disse, para quem iremos, se só tu tem a palavra da vida eterna? Mas Pedro falou isso. Mas quando Jesus foi crucificado, Pedro voltou, sim. Pedro tinha para onde ir, sim. Pedro disse, para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Mas quando Pedro viu Jesus preso, Jesus totalmente nu, aquele paninho que eles põem no crucifixo, não tinha não, Jesus estava totalmente nu. Perante a sua mãe, perante o povo, perante os reis, perante os sacerdotes, moça, crianças, idosos, ele estava totalmente nu, carregando a cruz. Todos o deixaram. Todos voltaram ao seu barco, voltaram à velha rede. Por quê? Porque não fizeram como Eliseu.
porque não fizeram como Eliseu. Se ele faz como Eliseu, eles não voltam mais. E se você, meu irmão, a minha irmã, moço, moça, menino e menina, que estão me ouvindo, se você fizer o que Eliseu fez, você não volta mais para o mundo. Você não volta mais para as velhas músicas mundanas. Você não volta mais nas velhas roupas mundanas. Você não volta mais para o braço do diabo. Você não volta mais. Se você fazer o que Eliseu fez, mas se você fazer o que os apóstolos fez, você volta. Você volta. Você volta ainda ao barco. Você volta ainda à rede. Como eles voltaram. Porque quando Jesus for procurá-los, Jesus encontrou eles aonde? Pescando de novo. Pescando de novo como da primeira vez. Jesus busca eles 2 vezes. E no mesmo lugar. No mesmo lugar que estava no princípio. No mesmo mar. No mesmo barco. Com a mesma rede. Pescando. Talvez eram outros peixes. Mas a rede era a mesma. O barco era o mesmo. O barco era o mesmo. Porque Pedro disse, se saíram de nós, porque não é dos nossos. Se saíram de nós, porque não é dos nossos. Porque o dos nossos, eles não saem. Não. Se tem problema, ele ajuda a resolver o problema. O problema não tira eles. Eles tiram o problema. Assim como o sol tira a noite da terra, assim Deus tira a vida da semente. Assim como Deus, Ele traz para fora a vida e ela não regressa mais à terra, ao grão, porque o grão agora apodreceu, não tem como ter retorno. Lá nos Estados Unidos tem um rio que chama o Rio Sem Retorno. Até eles fizeram um filme que o irmão Branham fala dele, chamado O Rio Sem Retorno. O Rio Sem Retorno. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor divino, não o amor filho, que é o amor humano. Porque existe 5 tipos de amor. Existe 5 tipos de amor. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Tem o amor filho, que é o amor do homem, o amor humano. Tem o amor pervertido, que é o amor aos objetos. Tem o amor ímpio e tem o amor mundano. Tem o amor ímpio, que ama as armas de atirar, as armas de tiro, essas coisas. Ama a espada, ama a faca, ama a briga. Chama amor ímpio. Depois tem o amor imundo, que as pessoas amam as coisas imundas. Ela ama as coisas imundas. Porque o amor é 5 tipos de amor. Se você falar para mim, pastor Joel, eu te amo, eu faço uma pergunta de encontro, e eu pergunto, que tipo de amor você está amando eu?
Que tipo de amor você está usando? Você fala, eu amo a minha esposa, mas qual é que é o amor que você está usando? O amor é objeto? Porque você faz da sua esposa um objeto? Você faz de seu marido um objeto? Você faz de seus pais objetos? Esse aí é o terceiro amor. Ele está em decadência, ele vai acabar. Porque só tem um amor que permanece, só um. O amor divino, o amor ágape. Esse amor, ele é eterno. Porque ele não tem retorno. E nesse amor não tem retorno. É o amor que te ama sem esperar nada. Uma vez que ele te ama, ele te amou. Que nem ele falou para Abraão, tu é meu, Abraão. Tu é meu, Abraão. Quem te abençoar é abençoado. Quem amaldiçoar é amaldiçoado. Tu é uma bênção, Abraão. Tu serás paz das nações. De ti sairá a semente. De ti sairá, olha a estrela do mar, olha a areia do mar, pode contar seus grãos? Ele falou, não, Senhor, assim são a sua descendência. Olha a estrela do céu, pode contar, Abraão? Não, Senhor, assim a sua descendência. Mas Abraão, ele provou Deus. Abraão aprovou Deus. Você fala, mas Deus também é provado? Ele falou em Malaquias capítulo 3. Faz prova de mim. Ele falou. Faz prova de mim, Deus falou. Faz prova de mim. Quando ele fala sobre o dízimo, trazer o dízimo à casa de tesouro, para que não falte alimento na vossa casa, ele falou assim, faça a prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que nela virá a maior abastança, e eu repreenderei o devorador. Faz prova de mim. Ele pediu para fazer prova dele. Prova eu. Vê se eu não te amo. Prova eu. Vê se eu não sou fiel. Prova eu. E Abraão provou. Abraão desceu lá no Egito. Lá ele ficou com medo de morrer. Abraão teve medo. E o irmão Branham disse que a pior coisa que o diabo coloca numa pessoa é o medo. E é o medo que mata. Não é o câncer, não é a tuberculose, é o medo que eles provocam. E o medo traz tristeza. O medo, Abraão teve medo de morrer. E Deus tinha dado a promessa para ele que ele era a paz da nação. Mas Abraão não estava olhando para a promessa. Agora ele estava olhando em Faraó, estava olhando na brasbeza dos Faraó, na lei de Faraó, que a lei de Faraó, quando via uma mulher bonita, que era casada, matava o marido para ela ficar viúva, para ele casar com a viúva. Essa era a lei dele. Eles não casavam com mulher casada, mas ele matava o marido para ela ficar viúva. Era pior ainda. Então Abraão falou assim, Abraão conhecendo a lei do Egito, que ele matava o marido para ficar com a esposa, ele falou, se ele souber, Sara, que você é minha esposa, eles vão matar eu para ficar com você. Porque Sara era bonita, que ela foi transformada. Aí Abraão falou, fala que você é minha irmã. Aí ele, em vez de matar eu, eles vão tratar eu bem. Aí a Sara foi, porque a Sara era obediente a Abraão, tanto para a vida como para a morte. Sara, o que Abraão mandava fazer, a Sara fazia. Lembra quando Elohim chegou lá na tenda de Abraão, que Abraão falou para ela, Sara,
faz um bolo com 3 medidas de farinha, ela foi e fez o bolo, com as 3 medidas, que é santificação e justificação, e batismo com o Espírito Santo, as 3 obras da graça, ela fez o bolo, com 3 medidas de farinha. Então, Sara obedecia a Abraão, porque Sara é tipo da noiva. Abraão é tipo de Jesus. Aí a Sara foi e falou, não, aquele ali é meu irmão. Ele é meu irmão. O que Abraão estava fazendo? Deus não falou que amava ele? Deus não falou que ele era dele? Que ele era uma bênção? Que ele era pai da nação? Deus não falou para ele? Deus falou. Agora Abraão falou assim, Abraão estava mentindo. Então Abraão tinha que morrer. Era mentiroso. Era medroso. Se ele era medroso, era covarde. Porque quem tem medo é covarde. É covardia. E Gideão mandou 32.000 embora do exército porque era medroso. Porque o medroso não tem jeito de você carregar medroso com você. Ele acaba desanimando. Porque o irmão Brana disse, aonde tem um desanimado, ele traz desânimo para outro. Se tem na sua casa uma pessoa desanimada de ir na igreja, pode ficar tranquilo que ela vai esparramar esse desânimo a toda a família. Toda a família vai ficar contaminada com essa doença chamada desânimo. Desânimo de ir na igreja. Desânimo de seguir a mensagem. Isso pega. Isso é pior do que o coronavírus. O coronavírus ainda mata. Mas essa praga do desânimo, ela tira do céu. Ela tira a pessoa de Jesus. E o irmão Brana disse, uma pessoa desanimada, ela desanima todos. Você vê que Deus ali era para parar com Abraão. Para começar, irmão, Abraão desceu para o Egito, que não era para descer. Deus falou para ele não ir no Egito, ele foi. Já não era para ir, ele foi. Deus mandou ele ficar em Canaã. Para ele andar em Canaã, que era a terra da promessa. Ele foi para o Egito. Já estava errado. Chega lá, ficou com medo. É claro que vai ficar com medo. É claro. Largou a sua terra, largou a ordem divina. Aí se tornou medroso e mentiroso. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Primeiro ele vai sair da terra que não era para sair. Segundo lugar se torna mentiroso, medroso. Terceiro lugar, mentiroso. E lá vai Sara para o palácio, levada por Abimeleque, para ser esposa. Deus entrou em cena e falou, não com Abraão, não com Sara. Ele falou com Abimeleque, não põe a mão nessa mulher, que tu serás um homem morto, e eu acabarei com o teu reino. Sorta essa mulher que ela é casada. Aquele homem lá não é irmão dela, é seu marido, e ele é o meu profeta. Ele não disse ele era o meu profeta, ele é o meu profeta. Mas está com medo, mas está mentindo, mas ele é o meu profeta. E fala para ele orar para o teu reino, senão eu acabo com tudo. Eu deixo todas as suas mulheres estéreis, e ela não dará mais a luz, e seu reino acaba em nada. O que Abraão estava fazendo? Deus não falou que era com ele? Então Abraão agora estava provando. Sabe? Vamos ver se Deus é comigo. Vou ter medo, vou mentir? Vamos ver o que ele vai fazer. Deus provou para Abraão. Eu estou contigo. Tirou Abraão daquela situação. Tirou Sara daquela situação. Trouxe Sara de volta para Abraão. E trouxe Abraão de volta para Canaã.
na sua terra, na sua promessa. Trouxe de volta. Mais tarde, nasce Isaque. Aí ele coloca Abraão em prova. Aqui atrás, Abraão colocou Deus em prova, para ver se Deus amava ele mesmo. Mas lá na frente, é Deus que está colocando ele em prova. Falando para ele, ofereça teus filhos únicos como sacrifício para mim. E ele foi e ofereceu. Só não matou o menino porque um anjo falou para ele não fazer. Impediu, segurou a mão dele perto do pescoço do menino. E ele não matou o menino. E Deus proveu um cordeiro e o cordeiro morreu no lugar de Isaque. Abraão provando Deus e Deus provando Abraão. E tanto Deus como Abraão passam no teste. Os dois passam no teste. E Deus falou, você trazer o dízimo, você fazer prova dele. Porque se você trazer o dízimo, a casa de tesouro, a janela do céu abrirá para você. E uma bênção tal descerá. E nela vem a maior abastança. Essa bênção tal é Jesus. Que Jesus é uma fonte com sete ramos de água. Ele é uma fonte que sai 7 cores, que é o arco-íris, o qual rodeia você, como rodeou Daniel na cova dos leões. E você vive rodeado por essa aliança, que é a 7 cores do arco-íris. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você está voltando para o mundo, se você está deixando a mensagem, se você está deixando a igreja, é porque você não fez como Eliseu. Você deixou alguma coisa para trás. Você não fez como Eliseu. Você não queimou a ponte. Se você não queima a ponte, a mesma ponte que traz você do lado de cá, é a mesma ponte que leva você ao lado de lá. Porque a mesma chave que abre a porta, a mesma chave que fecha a porta, é a mesma chave que abre a porta. É só você mudar ela de lado. A mesma torneira que abre para sair água, é a mesma torneira que você fecha para não sair água. O caminho é o mesmo, tanto para ir para o céu, como você ir para o inferno. É só você tomar ele ao contrário, em vez de você subir, você descer. Se você sobe, você vai para o céu. Se você desce, você vai para o inferno. A mesma Bíblia que leva você para o céu, ela pode levar você para o inferno. Se você lê ela ao contrário, você desce para o inferno. Se você lê ela como ela é, ela leva você para o céu. É o mesmo caminho que desce, é o mesmo caminho que sobe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas de hoje. O irmão Livro Marcelo, ele pergunta: por que Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta? Referência Oséias 3:1. Obrigado, pastor Joel. Oséias casasse com uma prostituta, irmão Marcelo. Essa Oséias 3:1, deixa eu ver. O senhor acha que Oséias 3:1? Onde está aqui Oséias 3:1? É meio difícil de achar agora. Oséias 3:1. Achamos Oséias 3:1. Vamos ver aqui Oséias. Eu já achei Oséias, mas vou achar o versículo, o capítulo agora. Oséias 3:1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, e o Senhor me disse, 2 pontos, vai outra vez, vírgulas, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera.
Ele está falando assim que era uma mulher para ele, para Oséias, e outra vez a uma mulher amada, para ele ir numa mulher amada. Amada pelo seu amigo. Amada pelo seu amigo, vírgula. Contudo, adúltera. Contudo, ela é uma adúltera. Ela é amada pelo seu amigo, mas contudo, ela é uma adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhe para outro Deus e ame os bolos de uvas. Aqui ele não está falando, irmão, se é aqui onde eu estou lendo, ele não está falando para ele casar com a adulta. Ele falou assim, ele fala assim, o Senhor me disse, 2 pontos, vai outra vez, vírgula, ama uma mulher, vírgula, amada de seu marido. O Senhor me disse, vai outra vez, ama a uma mulher, amada de seu marido, contudo adúltera. Contudo ela é amada de seu marido, contudo adúltera. Ele não estava falando para ela, essa leitura aqui, levou um pastor, essa leitura aqui, levou um pastor e no irmão da igreja, que era amigo dele, e falou assim, aqui, a Bíblia manda eu ir numa mulher amada de meu amigo, e essa mulher amada de meu marido é a sua esposa, que você ama ela, e para mim também amar ela, e adulterar com ela, e adulterou, e mostrou essa leitura aqui, e não está se dizendo assim, vai a uma mulher amada de seu marido, mas contudo adúltera. Não está falando contudo adultera com ela, contudo adúltera, contudo ela é uma adúltera. Então não está falando que é para casar com ela. Lê bem a palavra, respeitando os pontos e vírgula, você tem as coisas bem esclarecidas. Está desse jeito aí. Então essa leitura aqui já teve problema, já deu problema. Então por não respeitar vírgulas, por isso que eu sempre falo, respeita a vírgula, respeita os pontos, respeita o valor do verbo, se é passado, presente e futuro. Está dando muito problema por não respeitar o valor do verbo. O valor do verbo. Tem doutrina formada e igreja grande seguindo, porque ele não valorizou o verbo, trocou o verbo. Ali mesmo em Apocalipse 22, onde está escrito assim, eu vejo a Jerusalém descendo ataviada do céu, como se fosse uma noiva. Não está falando que Jerusalém é a noiva, como se fosse uma noiva. Essa palavra como se fosse não é a coisa exata, é como se fosse. Então não é, mas ele fala que a nova Jerusalém é a noiva, que a nova Jerusalém é a noiva, que não tem a cidade lá. E na mensagem Futuro Lar, o irmão Branham deu até o tamanho dela, que é 1.500 milhas quadradas. A cidade será formada no Monte Sião. O irmão Branham fala dela, que a rua é de ouro. O irmão Branham fala dessa cidade. Se tem no natural aqui, tem no espiritual lá no céu. Se tem uma árvore aqui, porque tem uma árvore lá no céu. Se tem pássaro aqui, porque tem pássaro lá no céu. Aqui é sombra do céu, a terra é sombra. Se tem a sombra, porque tem o original que fez aquela sombra. Então, irmão, não é para ele casar, não, com uma prostituta, não. Bom, para a segunda pergunta de hoje, ainda do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, existe diferença entre salvação e galardão? Tem diferença, irmão. Salvo é uma coisa, galardão é a recompensa do seu trabalho. Porque tem pessoa que é salva, mas ela não trabalhou, ela só creu. Que nem no caso do ladrão da direita. O ladrão da direita, que serviço que ele fez para Deus? Nada.
O ladrão da direita nem batizado foi. O ladrão da direita é aquele que é salvo no leito da enfermidade. Que tem muita gente salva no leito da enfermidade. Os 5 minutos antes de morrer. Existe 5 minutos antes de morrer. É a última oportunidade que Deus dá. Então, ele vai para o céu, mas ele não tem nada ele não tem galardão, porque ele não fez nada pelo reino. Mas foi salvo, mas não fez nada pelo reino. É que nem o rei Saul. O rei Saul era salvo. Ló também era salvo. Mas o que eles fizeram para o reino? O que eles fizeram para o reino? Salomão fez. Davi fez. Mas o que o rei Saul fez? Ele viveu durante 40 anos perseguindo Davi. Não teve tempo para fazer nada. Só teve tempo para perseguir Davi. Pegou todo o tempo que ele tinha para cuidar de Israel, ele gastou para perseguir Davi. Se é todo salvo sem galardão. O irmão Brana disse que a nossa obra acompanha nós no céu. Toda a nossa obra boa, bem entendida, a nossa obra boa que Deus fez através da nossa vida, ela é a nossa companheira. E a alegria nossa do céu, quem vai formar ela, é o que nós fizemos para Deus. E quem vai para o inferno, a obra dele vai tormentar ele. O tormento do inferno é a obra que ele fez na terra. Quem vai tormentar a pessoa no inferno são a própria maldade que ele fez aqui. Porque quem semeia, colhe. E se ele não colhe aqui, ele colhe no inferno. Em algum lugar ele tem que colher. Então que Deus te abençoe. Vamos para a última pergunta de hoje. Agora do irmão Júlio Braz. Ele pergunta: Pastor Joel, um cristão que faz doação de órgão após a sua morte, no arrebatamento, aquele órgão será tirado da pessoa que estiver com o órgão? Não, irmão. Porque na ressurreição, no corpo glorificado, a ressurreição entra no corpo glorificado. E ali, irmão, esse corpo aqui nosso, não é ele que vai ressuscitar. Esse corpo aqui é híbrido. Esse corpo veio da vontade do sexo, da vontade permissiva. Não está no plano original de Deus. O plano original de Deus é trazer o homem pelo sopro, como trouxe Adão. Então esse corpo aqui, todo ele vai para a punição. Se o irmão quer ler isso, o irmão lê na mensagem Vida. O nome da mensagem é Vida. Ela vem da Gráfica de Goiânia. Parece que ela vem também do crente da Bíblia. Chama Vida a mensagem. O irmão Brana disse o inferno, que é o inferno natural. O cemitério é o inferno também. E tem o inferno espiritual, lá onde Jesus foi, pregou lá para os perdidos. O inferno abrirá a boca e recolherá esse corpo e toda a sua perversão com ele. O irmão Brana disse. Então o olho nosso que vai sair é o olho do corpo original, que é o 16 elemento. Desse corpo aqui, para nada serve. Jesus disse no Evangelho de São João: carne e sangue para nada serve. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então não é esse olho aqui, é o olho original, é aquele que vem do 16 elementos. Vamos para o estudo de oração então. Antônio Carlos pede oração ao seu favor e sua família. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família, irmãos da fé e seu pastor Verbo Cordeiro. Eliseu Nascimento, a toda a sua família. Márcia Martins, ao seu pastor Hermínio de Salles, do Tabernáculo do Emanuel, está enfermo, precisa se alimentar. Joel William, seu favor e família. Quem é que está doente? O pastor Hermínio de Salles, o pastor do Tabernáculo do Emanuel. O pastor Hermínio, o senhor que é do Tabernáculo Emanuel, né? Que Deus te dá libertação por mão, cortar, cuidar do seu rebanho, cuidar da sua família. Satanás, ele costuma cruzar o nosso caminho, ele tirar nós do posto de dever, mas Deus traz nós de volta. Deus traz nós de volta, como ele trouxe Lázaro.
e devolveu para Marta e Maria. Então nós vamos orar. Senhor Deus, tem um pastor enfermo, ele tem um rebanho, ele tem uma família. Que o Senhor, pela tua graça, devolve ele para a alegria do seu rebanho, para a alegria da sua família. Senhor. Restaura a fé dele, como Neemias estava restaurando o muro, e restaurou. Então restaura a saúde dele, traga de volta para o seu ministério, Senhor, para o seu posto de dever. E cada irmão e cada irmã que está ouvindo, seja lá qual for o seu problema, Jesus já venceu todos. Seja qual for a sua necessidade, Jesus já supriu todas. Simplesmente tenha fé e recebe o que é seu. Recebe o que Deus conquistou para você. Toma posse da sua herança. Ela é sua. Você só tem que tomar posse. E que Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira? Sexta-feira. E que tenha um bom fim de semana. Não fique em casa. Vai para o culto. Não fique em casa. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Ele vem do diabo. E uma vez que você fica desanimada, você vai passar para outra pessoa. E por fim você vai ter uma família desanimada. E começou com um, agora está toda a família. E Deus te abençoe. E Deus dá para vocês um bom fim de semana e com saúde. E o pastor Hermínio. É Hermínio, né? Hermínio, isso. Hermínio. Deus, pela sua graça, vai dar saúde para o irmão voltar ao seu posto de dever. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso. E o pastor Verbo, que Deus dá saúde também, pastor Verbo. E para a tua igreja, para o seu povo. O irmão Borges, lá nos Estados Unidos, irmã Brígida, saúde, força para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.